O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que quer estar presente assistindo de camarote a sessão de cassação de Gustavo Gayer. Lembrando que Alcolumbre é autor de uma ação no Conselho de Ética da Câmara que pede a cassação aí do bolsonarista devido a insultos baixíssimos, proferidos pelo bolsonarista contra a ministra das Relações Institucionais, a Gleice Hoffmann, o seu companheiro deputado Lindenberg Farias, o presidente Lula e o próprio Alcolumbre. Segundo informações, um acordo para a cassação do Gustavo Gayer já teria sido selado com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, nesta quarta-feira 19, o deputado Lindenberg Farias, que foi alvo aí da baixaria do bolsonarista Gustavo Gayer, revelou que Alcolumbre cobrou de Mota a tramitação rápida, no processo de cassação do Gayer. Ele quer o mais rápido possível que o Gayer vaze, E afirmou que quer estar presente, como eu disse, na sessão que deve culminar na perda do mandato do bolsonarista. Eu tô indo pra cima desse Gustavo Gayer, você sabe que ele vai ser cassado, Espero que sim. O próprio Davi Alcolumbre entrou no Conselho de Ética contra ele e disse pra mim que vai cobrar do Hugo que marque logo, que ele quer estar presente. Porque, gente, eu fico pensando que leva uma pessoa, que ser humano é esse? Você sabe que esse Gustavo Gayer tinha falado dos nordestinos, Sim. em 2004. Comparou a galinhas. Em uma sessão no Senado, nessa quarta-feira também, o presidente Davi Alcolumbre foi perguntado pelo senador Jorge Cajuru o que seria feito a respeito aí do Gustavo Gayer, E o presidente afirmou que estão sendo tomadas todas as providências judiciais contra o bolsonarista. A advocacia do Senado Federal e os meus advogados pessoais estão tomando providências jurídicas para nós representarmos o deputado no Supremo Tribunal Federal criminalmente e no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer juridicamente para cobrar dessas pessoas, da mesma maneira que falei, que tenham responsabilidade com o que falam. Muito bem. E, pessoal, agora, nessa mesma linha aí de ter responsabilidade com o que se fala, a gente vai falar de um outro assunto também envolvendo falas completamente criminosas de bolsonarista, Dessa vez, o senador Plínio Valério teve uma fala completamente absurda, inaceitável e principalmente criminosa, Ele disse durante uma reunião em ambiente público na FEComércio do Amazonas que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve na CPI das ONGs por 6 horas e 10 minutos e afirmou: imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem poder enforcá-la. E é claro que a fala do bolsonarista está sendo muito repercutida, E as pessoas estão pedindo que seja feito algo em relação a essa fala aí do senador Plínio, por ser algo extremamente violento, E muitos entendem como uma ameaça de morte, pessoal? Se você ainda não viu esse vídeo, vou mostrar pra você, só peço que você já deixe o seu like nessa publicação, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. A Marina teve na CPI das ONGs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la. Pessoal, ter que ouvir isso da boca de um senador da República é realmente absurdo, E olha, o Alcolumbre enquadrou aí o senador durante uma sessão no Senado e disse que a fala de Plínio foi infeliz. E eu queria fazer um adentro aqui, não foi só infeliz, não, foi criminosa, Em um país onde se mata muitas mulheres, uma fala dessa jamais pode ser tolerada, Pra mim, a fala dele deveria ser motivo para ser cassado também, Mas podem ter certeza que o Alcolumbre não vai levar isso adiante, até porque não mexeu com ele, No caso do Gustavo Gayer, envolveu o Alcolumbre e é por isso que ele tá indo com toda a força pra cima, do deputado bolsonarista. Mas no caso aqui do Plínio, como não o envolve, ele vai, passar pano ali, vai deixar as coisas mais amenas, o que eu acho que é um absurdo. Mas vamos dar uma olhada na chamada de atenção aí que o Alcolumbre deu no bolsonarista Plínio. Eu não poderia deixar passar em branco um episódio que eu acompanhei hoje pela imprensa brasileira e importante uma fala da altura desta presidência do Senado, em nome do Senado Federal, de um episódio de um colega senador nosso, um amigo nosso, uma liderança política importante do estado do Amazonas e do Brasil, que por uma fala infeliz em um episódio de uma reunião onde ele estava palestrando, com
com todo o respeito e com todo o carinho que tenho pelo senador Plínio Valério, eu acho que ele foi muito infeliz nessa colocação em um evento, não sei aonde foi esse evento, mas chegou ao conhecimento da presidência a cobrança de alguns senadores e senadoras em relação à postura da fala do senador Plínio Valério. Estou trazendo de público, porque tenho pessoalmente as minhas discordâncias do ponto de vista ideológico e partidário com algumas posições políticas da ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva. Mas o senador Plínio Valério não poderia, em um evento, falar que acompanhou uma audiência pública de uma ministra de Estado por 6 horas e que não sabia, em uma fala irônica ou despretensiosa, não quero julgar, dizer que não sabe onde estava, que não enforcou a ministra Marina Silva. Então eu quero fazer esse registro, porque eu fui cobrado hoje, e da mesma maneira que eu trato todos os senadores, com imparcialidade, com lealdade, com carinho e com atenção, eu precisava fazer essa manifestação. Tenho certeza que falo em nome de todo o Senado da República, do Congresso Nacional. A gente tem o direito de falar qualquer coisa, a gente tem o direito e o voto de divergir, de votar de uma maneira ou de outra, mas uma fala dessa foi muito infeliz, e eu tenho certeza absoluta que o meu irmão, meu amigo senador Plínio Valério vai fazer referência e corrigir esse episódio desta fala. A ministra Marina Silva, que é a vítima aí desse caso, também se manifestou sobre essas falas criminosas do bolsonarista Plínio Valério. Eu sofri agora pela manifestação de um senador que fez uma afirmação de que era muito difícil para ele ficar conversando comigo durante 6 horas sem me enforcar. A violência política de gênero, ela acontece o tempo todo. Eu fico imaginando alguém que é ministra do Meio Ambiente, alguém que de certa forma é conhecida dentro e fora do país, tem que ouvir uma coisa dessa de alguém incitando a violência por discordar de alguém, porque isso é uma forma de incitar a violência contra uma mulher. Dificilmente talvez isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que em muitos momentos confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política e não no incentivo à violência. Outra declaração que também foi muito compartilhada nesta quarta-feira foi a de Hugo Mota, que durante a solenidade dos 40 anos da redemocratização falou que hoje no Brasil não temos exilados políticos nem perseguições políticas, tá? Vale lembrar que a declaração dele acontece um dia após o deputado Eduardo Bananini anunciar que iria se licenciar do cargo para permanecer nos Estados Unidos, alegando que está sendo aí perseguido pelo ditador, entre muitas aspas, Alexandre de Moraes, né? Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais.